O BL começa com uma apresentação de garotos em uma boate, fantasiados de policiais. Ayu é um novato e logo no primeiro dia, já tem um cliente VIP interessado nele. Ayu é contratado para passar a noite com Chen, um cara bem-sucedido que costuma frequentar o lugar. Durante o encontro, Ayu finge estar calmo e à vontade, mas quando vai em direção ao quarto, encontra a cama cheia de acessórios de sado. Chen é um cara super agressivo e naquela noite pediu um serviço extremo. Ayu não está acostumado com isso. Ele se lembra de uma mensagem da mãe pedindo para transferir dinheiro, e essa pressão causada pela necessidade da família faz com que enfrente esse tipo de trabalho. Só que, a princípio, era para ser um serviço de acompanhante estilo namorado. Ele não foi informado de que teria que passar por tudo isso. Chen também tinha sido apresentado como um cara que gostava de usar uns brinquedinhos estilo orelha de gato. Mas Vayu percebe agora que não é nada disso e pede para cancelar o trabalho. O homem, porém, não aceita de jeito nenhum. Os dois começam a se enfrentar, o cara chega até acertar um dos acessórios na cabeça dele e também quebra um vaso. Ele parece até se divertir com a situação. É nesse momento que o policial Crit chega ao local e prende o sujeito. Chen é levado preso, e Ayu também acaba indo para a delegacia. O BL então volta 2 semanas no tempo, quando Crit recebeu a missão de capturar Chen. Ele acompanhou cada passo do suspeito, inclusive na noite anterior, quando Chen chegou ao clube procurando um acompanhante. Durante o interrogatório, Ayu diz que foi agredido, tentou fugir e que Chen não é seu namorado. O policial informa então que pode prender os dois por prostituição. Quando Ayu pensa na possibilidade de ser preso, muda completamente o discurso, dizendo que eles não são namorados, mas que Chen é seu ex. Segundo ele, os dois só viviam brigando, estavam tentando algo novo, mas ele ficou com medo de se machucar. Ainda finge estar arrasado por supostamente ter descoberto que Chen saía com caras diferentes todas as noites. Antes de liberar os dois, o policial pede para cuidar do ferimento de Ayu. É nesse momento que ele presta mais atenção em Crit, observando cada detalhe do rosto dele, claramente admirando o policial e parecendo até sentir uma atração de verdade. Ele também descobre que Crit assistiu à apresentação no clube. Então, como Ayu não é um policial de verdade, Crit acha melhor ele nunca mais usar aquele uniforme. Além disso, deixa bem claro que ele só se safou porque é muito bom de lábia, senão já teria sido preso. Ayu tenta ir embora, mas percebe que está sem carteira e com o celular descarregado. Então inventa outra desculpa. Diz que no caminho de volta pode acabar sendo atacado pelo ex-namorado e pede uma carona para casa. Para convencer Crit a não recusar, ainda mostra a mensagem sobre como a polícia tailandesa é dedicada à segurança pública. Dentro do carro, os dois conversam um pouco mais. Crit pergunta por que Vayu faz esse tipo de trabalho, pedindo para ele parar de fingir e dizendo que nada do que fosse falado ali seria usado contra ele. Ayu explica que o motivo é simples, precisava de dinheiro. Segundo ele, aquilo foi só um bico, mas não é garoto de programa nem nada do tipo. Depois de deixá-lo em casa, Crit acaba ouvindo Ayu e a mãe conversando sobre dinheiro e dívidas. O filho demonstra o quanto está frustrado por ter que trabalhar daquele jeito e, para piorar, ainda reclama que a mãe não economiza nada. No outro dia, Ayu vai tirar satisfação com o cara que arrumou Chen para ele, querendo saber por que ninguém avisou que se tratava de um serviço extremo. Os dois acabam discutindo e Sky leva um soco. Só que naquele clube existe uma regra: quem bater primeiro paga 5.000 ba ou é demitido. Mesmo assim, a dona do clube decide descontar o valor do salário de Tai, enquanto Ayu fica suspenso por 3 dias até o machucado melhorar. Só que Ayu não quer ficar parado e começa a procurar trabalho. Ele consegue um bico de garçom para a noite seguinte. Além disso, vai até a faculdade para trancar o curso por causa dos problemas financeiros e também pela responsabilidade de cuidar do garoto deixado pela irmã. Nesse mesmo dia, eles barrem um aluno da universidade. Os dois trocam um olhar rápido. Ayu pede desculpas e vai embora imediatamente, sem nem dar espaço para conversa. Mais tarde, ele vai a uma academia, a mesma que o policial frequenta, e os dois acabam se reencontrando. Só que mal conseguem conversar, porque outro cara aparece pedindo para Ayu passar óleo no corpo dele. Crit se afasta, enquanto Ayu recusa, dizendo que não está disponível. Em vez disso, ele vai para a sauna, justamente onde o policial está. Mas hoje Ayu está bem mais ousado. Ele se aproxima provocando, deixando Crit completamente sem jeito. Chega até a perguntar se ele estaria interessado nos seus serviços. O policial entra na provocação e se aproxima da mesma forma, mas os dois acabam apenas se encarando em silêncio, até Crit ir embora. Ele tem um jantar marcado com uma garota chamada Rose,
e o restaurante é justamente o lugar onde Ayu está fazendo bico. Eles acabam se esbarrando de novo. Crit continua olhando para Ayu como se ele fosse suspeito de alguma coisa, mas Ayu deixa claro que não está fazendo nada errado, é só um trabalho honesto. Enquanto espera na mesa, Rose manda uma mensagem avisando que surgiu um problema em casa e não poderá ir naquela noite. Um cara que já estava observando Crit há algum tempo se aproxima e começa a puxar assunto. Ayu acompanha a cena de longe. O sujeito então sugere que os dois vão para outro lugar, para a casa dele. Crit recusa, mas o cara continua insistindo. Quando percebe a insistência, Ayu entra no meio da situação, chamando o policial de amor e perguntando se ele está traindo. O cara parte para cima dele, mas Crit finalmente mostra quem realmente é. E deixa claro que se houver agressão, vai ter que prendê-lo. Depois dessa, o homem vai embora na mesma hora. O policial oferece a jaqueta como forma de agradecimento pela ajuda de mais cedo. No final do expediente, Crit aparece esperando de carro na frente do restaurante e oferece uma carona. Ayu nem pensa duas vezes, já que pretendia voltar de ônibus. Quando chegam em casa, Crit entende ainda mais a situação de Ayu. Ele trabalha dobrado para cuidar da mãe e do sobrinho. Depois disso, Crit tira o cinto de segurança, e Ayu fica claramente bem atraído fisicamente. Antes de dormir, ele fica todo bobo olhando para a jaqueta do policial, quase apaixonadinho. Mas a felicidade dura pouco quando percebe que esqueceu de pegar o ID do line dele. Ainda assim, lembra que usou o celular do policial para ligar para a mãe. Então, através do telefone dela, consegue o número e manda uma mensagem, sem ter certeza se vai receber resposta. Só que a resposta vem praticamente na hora. Crit responde de volta. Ayu recebe alguns conselhos do amigo, que sugere uma estratégia para descobrir primeiro se o policial já tem alguém, antes de decidir se vale a pena investir. Do outro lado, os pais se reúnem para falar sobre o casamento dos filhos. Durante a conversa, comentam que as pessoas já começaram a especular que Crit talvez nem goste de mulheres, já que ele e Rose estão juntos há muito tempo, mas até agora não oficializaram nada. Rose pede para não pressionar em Crit, porque ela mesma ainda não está pronta. A empresa dela ainda está crescendo, e Crit teria dito que está disposto a esperar. Quando Ayu vê uma postagem, fica completamente surpreso ao descobrir que Crit aparentemente já tem alguém. No salão, Crit se recusa a dar entrevista, mesmo com a insistência do pai. Rose interrompe a conversa e inventa uma desculpa rapidinho para os dois saírem da mesa. Mais afastados, eles fingem ser um casal super fofo só para agradar os pais. Rose ainda sugere que Crit a convide para sair na frente deles, para a atuação ficar convincente. Os dois acabam indo para um clube e tentam se divertir. Enquanto isso, Ayu está decepcionado, sem saber o que fazer. O amigo não quer deixar ele desistir e dá mais alguns conselhos, sugerindo logo que ele convide o policial para sair e depois leve a situação para um clima mais romântico. E é exatamente isso que Ayu faz. Ele devolve a jaqueta junto com um bilhetinho e, usando toda a sua lábia, diz que ainda sente que deve algo a ele. Por isso, quer pagar um jantar como agradecimento. Embora Crit esteja um pouco frio, aceita, mas com uma condição: ele vai escolher o lugar. O problema é que o lugar escolhido é absurdamente caro. Mesmo assim, Ayu dá um jeito de não ficar para trás. Escolhe alguns acessórios, se arruma bem e aparece no restaurante todo bonito e elegante. Ele faz os pedidos e ainda tenta servir o prato do policial da melhor forma possível. Durante o jantar, Ayu fala mais sobre a própria vida. Conta que estudava arquitetura e amava o curso, mas tudo mudou quando a mãe fez uma dívida de 800 mil baht. Isso foi o suficiente para perceber que precisaria largar a faculdade. Como se a situação já não estivesse ruim, a irmã simplesmente sumiu e deixou o filho para eles criarem. A partir daí, Ayu começou a aceitar qualquer trabalho. Em um desses empregos conheceu Fuei, dona do clube de hosts. No começo foi muito difícil. Em vez de encantar as clientes, ele praticamente fazia elas correrem dele. Mas ao mesmo tempo considera que teve sorte, porque foi ali que conheceu Tai, o amigo que vive ensinando coisas e dando conselhos. Com o primeiro salário, conseguiu pagar boa parte da dívida da mãe e passou a acreditar que talvez não exista um trabalho que pague tão bem quanto aquele. No meio do jantar, Rose aparece no mesmo restaurante e vai até a mesa dos dois. Ela se apresenta como namorada de Crit. Ayu também se apresenta, mas o desconforto dele fica bem evidente. Enquanto Crit sai para atender uma ligação, os dois trocam poucas palavras e Rose acaba indo embora. No final, é Crit quem paga a conta, mesmo com todas as tentativas desesperadas de Ayu de fazer isso.
Para não ficar tão estranho, eles acabam dividindo a despesa e Krit vai embora para resolver mais um caso. Ayu fica deprimido e confuso. Mesmo sentindo que o policial talvez também tenha algum interesse nele, decide dizer no clube que já superou a situação e vai desistir. Só que Tai, o melhor amigo, claramente não superou nada. Escondido, ele pega o celular de Ayu e manda uma mensagem para Krit com uma foto de um banner de desconto de 30% das segundas-feiras. Ayu fica bolado com Tai e além disso, Krit responde dizendo que normalmente fica ocupado nas segundas e deixa para outro dia. Tai ainda brinca dizendo que Ayu está prestes a agarrar um patrimônio público, se referindo ao policial famoso. A dona do clube, porém, aconselha Ayu a não se iludir, acreditando que policiais costumam apenas brincar com os garotos hostes. Enquanto isso, Rose pega Krit bisbilhotando o Instagram de Ayu e percebe na hora que ele gosta dele. Ela se sente culpada por ter se apresentado daquela forma no restaurante e acha que por causa disso, Ayu pode ter entendido tudo errado. Rose aconselha Krit a abrir o coração pelo menos uma vez e viver um pouco. Afinal, um dia eles terão que contar a verdade aos pais, já que não dá para sustentar esse namoro falso para sempre. Ayu então recebe uma notificação. Krit começou a seguir ele no Instagram. Ele fica tão feliz que acaba até se machucando no susto. Quando conta a novidade para Tai, o amigo comenta que talvez ele devesse ouvir o conselho de Foei. Pode ser que Krit esteja se aproximando porque quer alguma coisa, mas, seja qual for a intenção dele, Tai acha que Ayu precisa agir. Enquanto isso, Krit tenta resolver um caso de desaparecimento, mas dá uma pausa para pensar em Ayu. Ele olha o Instagram dele de novo e escuta uma música romântica postada nos stories. No clube, os garotos fazem apresentações na tentativa de conseguir gorjetas e drinks. Quando chega a vez de Ayu, uma cliente que tinha pago uma fortuna para reservar Sky fica tão encantada com ele que simplesmente abandona o rapaz e vai até o palco. Como se não bastasse, ainda coloca uma guirlanda de dinheiro nele. Sky não deixa barato e resolve se vingar. Convence outra cliente a ir atrás de Tai, como se fosse uma admiradora fixa. No fim, Tai acaba sem nenhuma das duas clientes, e Ayu também se dá mal, porque acaba sendo arrastado para a confusão e fica sem a cliente também. Mais tarde, Ayu vê Krit entrando em um beco escuro. Quando decide ir atrás dele, acaba sendo abordado pelo policial, que pergunta se ele estava armando uma emboscada. Ayu explica que não, que na verdade só estava tentando ajudá-lo, já que ele tinha acabado de entrar em um beco escuro, justamente o tipo de lugar onde as pessoas costumam ir para se pegar. Aproveitando a situação, ele ainda pergunta se a namorada dele sabe que ele frequenta esse tipo de lugar. Krit explica que está trabalhando em um caso e foi ali investigar. Diante disso, Ayu logo se oferece para ajudar, afinal já sabe sobre o caso dos desaparecimentos. Ele então leva o policial para um beco onde todo mundo comenta que é preciso tomar cuidado. Só que no meio do caminho o celular toca, e alguns caras acabam ouvindo o barulho e indo atrás deles. Para despistar os homens, Ayu pede para fingirem que estão se beijando. O plano dá certo, e os caras acabam indo embora. No clube, Ayu insiste que quer ajudar na investigação, principalmente porque está apertado de dinheiro. Diante disso, Krit decide contratá-lo como informante. O policial explica que está investigando um caso de tráfico humano e que Tim parece estar envolvido, já que todas as pessoas ligadas a ele desapareceram. Se Ayu aceitar ajudar, receberá dinheiro e talvez consiga até voltar para a faculdade dos sonhos. Mesmo assim, Ayu fica pensativo. Além da proposta perigosa, ele lembra do que ouviu no clube, que policiais costumam apenas brincar com os hóspedes do bar. Naquela noite, Ayu tem um sonho completamente viajado. Nele, enfrenta alguns homens perigosos enquanto Krit observa impressionado com sua performance. Só que o policial também acaba entrando na briga, e no meio da confusão, os dois começam a se ajudar. A cena termina com os rostos dos dois ficando cada vez mais próximos, prestes a se beijar, até Ayu ser acordado por Tai. Logo depois, ele recebe uma mensagem de Krit perguntando se já tomou uma decisão. Ayu ainda está super confuso sobre aceitar ou não. Quando volta para casa, encontra o sobrinho todo sujo de chocolate e fazendo a maior bagunça. A mãe, que deveria estar cuidando da criança, está sentada no canto jogando jogos de azar. Ele tenta chamar a atenção da mãe, mas os dois acabam discutindo, já que ela não quer assumir a responsabilidade de cuidar do neto. No fim, Ayu decide resolver tudo sozinho. Ele deixa a criança com Anne, uma mulher de confiança que pode cuidar dele por enquanto. Durante a conversa, os dois também falam sobre colocar o menino em uma creche e levá-lo ao médico, algo que Ayu não está conseguindo organizar.
Mais tarde, Crit marca um encontro com Ayu em um lugar mais isolado, e entrega a ele os documentos de matrícula de uma creche voltada para crianças com atraso no desenvolvimento, justamente para o sobrinho dele. Agora, teoricamente, Ayu não precisaria mais se preocupar tanto e poderia trabalhar como informante. Diante da proposta, Ayu aceita, mas impõe uma condição. Crit deve ajudar a pagar todas as despesas do sobrinho, incluindo acompanhamento psicológico. Crit aceita. Depois de colocarem o menino na creche, o policial explica como tudo vai funcionar. Depois do trabalho de host, Ayu terá que dedicar seu tempo à investigação e não poderá mais fazer bicos extras. No trabalho, Ayu acaba entrando em um jogo com um cliente e perde todas, sendo obrigado a beber vários copos. Mesmo assim, vai ao banheiro, tenta se recompor e se manter sóbrio, até porque precisa ficar atento a qualquer movimentação estranha no clube. Ele tira fotos de várias pessoas e manda tudo para Crit, avisando que aquela área parece limpa. Depois de colocar um cliente no carro, Ayu percebe um homem suspeito e vai atrás dele para tirar algumas fotos. Assim que envia as imagens, Crit acaba se distraindo com as mensagens e nem percebe Tim entrando no local. Quando finalmente percebe, chama os policiais para subir, mas outro cara já tinha avisado Tim que a polícia estava na cola dele. Por causa disso, ele consegue fugir, e os agentes encontram apenas um homem sob efeito de entorpecentes. Mais tarde, Crit resolve treinar jiu-jitsu com Ayu, e pega pesado, quase como se estivesse punindo ele pelas várias mensagens inúteis. Durante o treino, os dois ficam claramente flertando. Uma parte do treinamento envolve detectar mentiras, então Crit começa a fazer perguntas bem pessoais. Com quantas pessoas Ayu já ficou? Qual seria sua preferência sexual e qual é o tipo dele? Ayu deixa claro que nunca ficou com ninguém, então nem sabe dizer exatamente sua preferência. Mas quando começa a descrever o tipo de pessoa que gosta, acaba descrevendo Crit praticamente inteiro. Quando o policial pergunta na cara dura se ele está falando dele, Ayu tenta negar, mas fica estampado no rosto que está mentindo. Depois disso, os dois falam sobre um homem chamado Nut que conseguir provas contra Nut. Mas para isso, precisa ser escolhido por ele. O problema é que Sky já é o favorito do cara. Mesmo assim, ele continua confiante. No final, Sky tenta roubar a cena, mas Ayu dá um empurrãozinho nele, fazendo parecer parte da coreografia. Depois ainda tira a camisa e exibe o corpão, chamando ainda mais atenção. Nut claramente gosta do que vê. Ao fim da apresentação, Fuei avisa que, como é dia dos namorados, vai distribuir adesivos de coração para todo mundo, e cada um deve entregar o coração para alguém escolhido. Sky corre direto para falar com Nut, mas, enquanto isso, o homem não para de lançar olhares para Ayu, e Ayu também entra no jogo devolvendo as encaradas. Quando uma mulher chance, se aproxima e pede para ele colar o adesivo em sua bochecha. O homem faz isso e ainda dá um beijinho, deixando até a dona do clube surpresa. Sky fica com sangue nos olhos. Claramente, ele não vai deixar isso barato. No final, Nut reserva uma mesa com Sky, enquanto Ayu acaba sendo reservado com Mind, o mesmo aluno da universidade que tinha esbarrado nele antes. Mind pede um clima de encontro. Só que mesmo ali, Ayu claramente está com outra intenção naquela noite. Quando Sky dá uma saidinha para Nut aceita sem pensar duas vezes, e eles se reúnem antes mesmo de Sky voltar. Só que assim que Sky aparece, já tira Ayu do lado de Nut na hora. Mas Ayu não desiste. Ele sugere jogarem um jogo. Durante a brincadeira, Sky ganha o direito de dar uma ordem, e claro, resolve usar isso para se vingar. Ele manda Ayu se ajoelhar aos pés dele. Mesmo sendo um pedido completamente absurdo, Ayu parece disposto a ceder, pensando no plano maior, permitir que ele se ajoelhe para ninguém. Em vez disso, Mind bebe 3 copos de uma vez e leva os amigos, incluindo Ayu, para outra mesa, acabando totalmente com a brincadeira. Ainda assim, Ayu consegue outra oportunidade. Quando vê Nut indo em direção ao banheiro, ele até suborna um segurança para ajudar a distrair Sky e finalmente conseguir falar com o cara sozinho. Ayu comenta que ouviu, por alguns amigos que já foram às festas dele, que Nut paga gorjetas muito boas. Diz ainda que se entrar nesse tipo de trabalho, seja algo fácil ou difícil, consegue dar conta do recado. Ele só quer uma chance de ir até uma dessas festas. Nut dá uma analisada no rosto dele, faz Ayu beber praticamente à força e impõe uma condição, até transformá-lo em uma estrela. Ayu não aceita, ele finge estar decepcionado e tenta ir embora, mas o homem muda de ideia. Ele revela que vai ter uma festa na semana seguinte e pede o ID do Line de Ayu para mandar a localização.
Ayu envia imediatamente todas as informações para Crit. Graças a isso, o policial finalmente reúne provas suficientes para prender Nut. Ayu lê a notícia todo feliz, mas o clima muda rápido quando escuta a mãe querendo dar dinheiro para um namorado. Ayu deixa claro que já sustenta ela e o sobrinho e que não vai bancar homem vivendo às custas da família. O namorado da mãe fica irritado e parte para cima dele. É nesse momento que acontece algo inesperado. O sobrinho, pela primeira vez, consegue falar. Assustado e preocupado, ele chama Vayu de pai. Enquanto isso, Crit e outros policiais conseguem prender Nut durante a operação. No meio da ação, Crit recebe uma mensagem de Ayu pedindo para ele ir encontrá-lo. Quando chega, Ayu finalmente desabafa. Ele pergunta se Crit poderia acolher ele e o sobrinho, porque não tem mais para onde ir. Crit responde que sim, sem hesitar, dizendo que vai cuidar deles. Curte e comenta para a parte 2.